Agora sim. Boa noite de novo, gente. Tudo bem? Só ver se vocês estavam animados para começar o congresso. Gente, voltando então para fins de registro, que alegria ver esse auditório cheio, cheio de colegas, de advogados, de alunos, estudantes de direito. É um prazer imenso estar aqui com vocês essa noite. E eu tenho certeza que esse congresso vai ser muito rico, a gente vai poder aprender muito, debater muito direito civil, e essa troca, essa convivência é tão importante. Então, o meu primeiro agradecimento aqui vai para todos vocês que se disponibilizaram, que faltaram nas aulas lá, que negociaram presença para estarem aqui. Eu espero só, viu? Meu chefe está aqui, hein? Espero que eu não seja demitida por o que vocês fizeram para estar aqui. Eu quero começar agradecendo essa diretoria fantástica, a doutora Luciana Freitas, nossa presidente, doutor Paulo Braga, nosso vice-presidente, doutor Cláudio Vieira, secretário, doutor André Amin, que não pôde estar aqui, secretário adjunto, e a doutora Estela, que é a nossa tesoureira. E eu tenho que agradecer demais a confiança que vocês depositam, não só em mim, mas na comissão, em todas as outras 71 comissões que nós temos aqui na OAB, porque sem esse suporte, esse incentivo e essa dedicação de vocês, nada disso seria possível, nada disso aconteceria. Então, o meu primeiro agradecimento aqui vai para vocês pelo trabalho árduo que vocês fazem. Eu tenho muita admiração por todos vocês. Aqui na OAB, gente, a gente faz grandes amizades. E falando em amizades, tem duas pessoas muito especiais que eu não podia deixar de fazer um agradecimento aqui separado e especial, que é a doutora Luciana, nossa presidente, e o doutor Daniel, que é o presidente da OAB-Prev, foi aqui presidente da subseção também, que junto comigo me aguentaram aí meses a fio para a gente conseguir montar e estruturar cada detalhe desse congresso com muito carinho, selecionando os nomes, selecionando as participações, os horários. E eu quero, então, fazer esse agradecimento. Doutora Luciana, eu sempre digo, mas nunca é demais repetir, que é um prazer trabalhar com você, trabalhar do seu lado, aprender com você diariamente. A doutora Luciana é um exemplo de mulher, é um exemplo de uma liderança, de uma gestora de ordem, e é para a gente que está aqui uma honra imensa poder estar do seu lado, aprender com você, e eu agradeço demais a nossa amizade, o carinho e, enfim, toda essa trajetória que a gente vem fazendo juntas. E o doutor Daniel, também um gestor de ordem, um exemplo de ser humano, de profissional, com quem eu também tenho o prazer de aprender todos os dias. Eu agradeço a paciência e todos os ensinamentos. É uma alegria, vocês dois são inspiração para a gente, para todos nós aqui, inclusive. Então, eu quero deixar registrado, fazer esse agradecimento especial para vocês. Quero também agradecer toda a comissão que também me aguentou, todo mundo me aguentando, todo mundo dizendo que não quer, um mês não querem falar comigo agora. Quero agradecer a toda a comissão que doa o seu tempo, compartilha comigo e que são os responsáveis por fazer acontecer também. Sonham esse sonho de fazer esse congresso nesta magnitude. Então, eu quero agradecer cada um de vocês, estão espalhadinhos aqui, mas eu quero deixar o meu agradecimento registrado. Viu? Muito obrigada mesmo. Quero também agradecer as nossas colaboradoras aqui da OAB, sem as quais nada disso seria possível, gente. São elas que organizam tudo, elas que montaram com carinho cada detalhe, o crachá, a pasta, separaram e disponibilizaram o tempo delas para poder fazer tudo acontecer de forma perfeita. Então, Andressa, Bia, Carol, Miriam e todo o restante da equipe, eu deixo aqui também o meu muito obrigada, não só em meu nome, mas em nome da comissão também, pelo trabalho exemplar e dedicado que vocês têm. Por fim, quero agradecer aos nossos patrocinadores que acreditaram no nosso evento, acreditaram na solidez das atividades da comissão e que permitiram que nós trouxéssemos a maior parte dos palestrantes aqui para a OAB Campinas. É um trabalho muito árduo e sem o qual o auxílio dos palestrantes, esse projeto, esse sonho não teria saído do papel. Então, eu quero agradecer a concessionária Adara Chevrolet, a concessionária Andretta Renault,
a Orleans Tour, o meu cursinho preparatório. Em nome do Marco aqui, já deixo o agradecimento especial. Quero agradecer a Vida Max, administradora de planos de saúde, a Clínica Reflorescer e a Gocil Segurança e Serviços, que eu faço em nome do Marcos. Então, eu vou passar a palavra agora para a nossa mesa alta, para que eles possam dar as palavras de boas-vindas, para depois a gente dar início efetivamente aos nossos trabalhos, deixando aqui mais uma vez o meu muito obrigada pela presença de todos vocês aqui. Muito obrigada. Boa noite a todas e todos. Doutor Marco, Ana, Fabrício Peloia. A advocacia de Campinas, ela tem um boa noite mais caloroso, né? Mas hoje a timidez do reencontro, etc., talvez tenha inibido aqui nesse segundo Congresso de Direito Civil. Mas vamos de novo. Boa noite, pessoal. Ah lá, agora sim, agora estamos preparados para o evento. Eu quero rapidamente aqui agradecer o convite da OAB Campinas, presidente Luciana, Paulo Braga, Cláudio Vieira, Estela. Estou com o Ivan na cabeça, hein? Estou com o Ivan, vou ligar para ele saindo daqui. Estela Serafini e André Amin, esse convite para que eu pudesse participar da abertura desse evento. Também a Mariana Baroni, nossa presidente da Comissão de Direito Civil e coordenadora local da ESA, da Escola Superior da Advocacia. Agradecer a esse honroso convite de participar, cumprimentar a todos e todas vocês, amigos, amigas que estão aqui, e dizer que realmente é uma grande felicidade, uma alegria muito grande ver esse auditório cheio, a Casa da Advocacia, completa, cheia, viva e pulsando aqui na nossa cidade. Em nome da OABPrev São Paulo, que é a maior instituição, a maior entidade de previdência complementar fechada de uma entidade de classe do Brasil, eu realmente fico honrado e feliz em poder comparecer a esse evento representando essa grande entidade que foi instituída pela OAB São Paulo e pela CAASP, e hoje conta aí com mais de 55 mil participantes, mais de R$1 bilhão em patrimônio da advocacia, né? E aproveito o ensejo para convidar, vocês veem que eu estou nervoso, né? Estou trocando nomes, palavras, etc., mas para convidar todas e todos a conhecerem a OABPrev no oabprev-sp.org.br, conhecerem o plano, conhecerem a entidade, conhecerem também a cobertura securitária que é oferecida. É um plano feito para a advocacia. Então, mais uma vez, agradeço pelo convite. Parabéns, Mariana. Parabéns, Luciana. Parabéns a toda a diretoria. E tenho certeza que vai ser um evento de pleno sucesso. Muito obrigado. Pessoal, pode ser. Bom, boa noite a todos e a todas. Eu rapidamente só queria também dar as boas-vindas e não poderia deixar de parabenizar a Comissão de Direito Civil, do Marcos, da Mariana, enfim, toda a comissão, e fazer também um agradecimento especial aos queridos amigos que se dispuseram a compartilhar o conhecimento conosco nessa noite, isso é muito importante. Querido amigo Fabrício Peloia, doutora Ana, veio de Brasília, muito obrigado. E ao Marco, que já é, digamos assim, né, uma prata da casa, né, Marco? Exatamente. Tem a suplementar na subseção de Campinas, né? Então, eu gostaria, de nome aqui da diretoria, se a Luciana assim me permitir, de fazer um agradecimento. Fabrício, obrigado a você, a Ana e ao Marco. E a todos os amigos e amigas que
nessa noite estão aqui também. É muito importante a volta desses eventos presenciais, é também um momento de alguma confraternização, algum reencontro, e isso não há preço. Então, um bom congresso a todos. Amanhã continuamos às 8 da manhã, não é isso, Maria? Então, às 8 horas, certamente teremos aí também uma noite e um dia de muito proveito. Boa noite a todos e a todas. Vou pedir licença aqui, já vou passar a palavra ao Dr. Cláudio Vieira, que é o nosso secretário-geral, para justificar, para que ele não fique envergonhado. O Dr. Daniel não vai poder continuar conosco aqui na mesa alta, então, para ele não ficar envergonhado, você está liberado, viu, Daniel? Pode deixar o evento, não tem problema. Não se sinta acanhado, tá bom? Eu vou passar para o Dr. Cláudio Vieira. Boa noite a todos e a todas. Eu quero agradecer aqui a minha presidente, né, a doutora Luciana, minha querida amiga, né, Mariana Baroni, o doutor Daniel, o irmão, amigo e um grande gestor de ordem, Paulo Braga, né, que ombreia comigo aqui a administração da nossa casa aqui, da OAB Campinas. Eu quero agradecer, né, por participar desse evento. Digo que eu estou muito feliz, porque existem pessoas que a gente admira muito, a gente só vê assim na internet, né, o Marco, né, o Fabrício e a doutora Ana, e eu estava ali dentro, agora conversando com a Ana, parecia tão íntimo dela. Eu falei, nossa, aqui, olha, é uma coisa tão bacana que só isso que proporciona esse tipo de evento. Então, eu quero agradecer a vocês que vêm aqui compartilhar o conhecimento que vocês têm conosco, que eu acredito, aí pela casa cheia, todo mundo já tem essa expectativa de um evento maravilhoso, que com certeza ele será. E não vou me alongar, né, mas eu quero parabenizar minha amiga Adriana, que fez aniversário, né, então merece aqui advogado, que eu também admiro muito, e o meu amigo Luan, ali também, porque se nós estamos agradecendo a todos os advogados que estão aqui, aos nossos professores, aos editores, que, né, nos ensinam muito, o Luan acabou de receber a carteira dele essa semana, e eu fico muito feliz dele mostrar essa vontade de já ampliar os conhecimentos. Então, parabéns, Luan, e aos meus amigos também que de pós-graduação, né, Sueli, André Juliane, aqui, sempre que nós estamos juntos, sempre a Márcia ali, sempre junto para aprender. Não vou me alongar mais, bom evento a todos, parabéns. Obrigado, Lu. Boa noite a todas e a todos. É um prazer recebê-las e recebê-los aqui na Casa da Advocacia e da Cidadania de Campinas. É realmente um motivo de muita alegria, a retomada de uma forma geral, né, dos eventos que acontecem presencialmente e na forma híbrida, porque podemos ter esse contato e unir, né, as duas experiências, o presencial e o virtual. Então, para nós da diretoria da OAB Campinas, é um momento assim muito especial, né, que faz da retomada, digamos, muito especial. E eu agradeço em nome da diretoria também, assim como fez o Paulo Braga, todas as menções que a doutora Mariana Baroni fez, porque eu acho que sem o apoio dos patrocinadores, sem a ajuda dos nossos colaboradores, realmente nenhum evento, se nós não unirmos os esforços, nenhum evento acaba sendo realizado com maestria, né? É da reunião desses esforços, é do trabalho em equipe, que realmente nós conseguimos tirar os melhores proveitos, as melhores experiências. E agradeço imensamente, Mariana, a você, a todas as comissões, eu digo isso, faço questão de dizer em todos os eventos, nós estamos em 5 na diretoria, mas a gente não conseguiria abranger tantos temas, tantas discussões como conseguimos, por termos ao nosso lado, trabalhando conosco, as comissões temáticas. Então, sem vocês, nós não conseguiríamos desenvolver assim com tanta
magnitude, né, as discussões, os debates aí acerca de cada ramo do direito, né, ou de alguma especificidade do direito. Então, muito obrigada, Mariana, a você, a toda a comissão, pelo trabalho, pela dedicação, também um trabalho voluntário, então, que é realmente muito admirado por nós, também da diretoria. Obrigada. Agradecer a essa diretoria que me acompanha nesse nosso primeiro ano de gestão, e assim como o Daniel mencionou, eu acho que a amizade e a parceria que nós criamos, né, não foi ato falho, Daniel, é porque, na verdade, a parceria que nós iniciamos há mais de 6 anos até, né, realmente trouxe frutos, compartilhamento de ideais e realmente uma amizade muito grande para que nós pudéssemos realizar pela advocacia da cidade. Eu estive por 2 gestões vice-presidente do Daniel, tínhamos aí o Ivan que caminhava conosco, hoje nos ajuda a Estela, que está nos acompanhando, né, Estela? Sempre que a gente tem alguma dúvida, recorre a ele. Então, eu acho que é a importância da amizade e do trabalho em conjunto, que independentemente de como está formada, né, a direção dos trabalhos, nós conseguimos realizar realmente muitas coisas, e em prol de todos nós mesmos, né? Agradecer também ao Dr. André Amin, ele está participando, inclusive, de uma aula da ESA, da Escola Superior de Advocacia, então, porque todos nós acreditamos efetivamente aqui na nossa instituição e na nossa programação, e agradecer a todas e a todos por essa presença, pela oportunidade de estarmos aqui, falarmos sobre direito civil. Afinal de contas, esse código que está em vigor está fazendo aniversário, então realmente nos conduz, né, talvez como por mais brincadeiras que possamos fazer, mais um ramo mãe aí, né, para todos os demais, que hoje trata de temas tão importantes e que permeiam, né, acabam permeando os outros ramos do direito. Então, para nós, realmente, a expectativa de um evento maravilhoso. Sejam muito bem-vindas, muito bem-vindos em todos os eventos e tenham uma excelente noite. Nós vamos divulgar. Se ele levantar, eu divulgo o folder. Bom. Agora, sem mais delongas, eu vou apresentar rapidamente a vocês o eixo temático, a escolha do eixo temático, né? Já que o Código Civil celebra 20 anos, então a gente começou a refletir, nós começamos a conversar e pensar, quer dizer, o que nós já passamos, o nosso código é suficiente, precisa de mudanças, nós ainda estamos, né, finalizando uma pandemia, mas o Código Civil se mostrou, mais uma vez, bastante completo, até para situações que não eram esperadas. Então, daí que surge essas perguntas para que a gente discuta ao longo dos 5 painéis que nós distribuímos, como é que estava o código, como é que está agora, o que mudou, o que não mudou, o que a gente precisa ainda avançar. Eu acho que é isso que, né, é para isso que serve um congresso também, é para que a gente possa trazer novas ideias, trazer novas inquietudes, trazer novas preocupações, e a partir daí cada um de nós vai construindo o direito, né, nas suas peças, nas suas teses, nos seus artigos. Então, eu acho que essa é a grande magnitude de um congresso. Vou aproveitar para poder justificar a ausência da ministra Carmen Lúcia. Ela estava tudo pronto para que ela ingressasse, para que ela proferisse a palestra dela, só que, infelizmente, ela teve uma convocação de urgência do presidente do STF, e aí ela não conseguiu estar. Então, o que nós combinamos, ela vai tentar me avisar, assim que ela se liberar, para que ela volte e para que ela profira a palestra dela ainda hoje, tá bom? Então, nós vamos fazer um rearranjo aqui, vamos chamar, na sequência, o bloco de contratos, e assim que ela me avisar, a gente
interrompe, se for o caso, faz a palestra da ministra e a gente vai se organizando, mas eu vou avisando vocês de tudo, tá bom? Mas eu sei que vocês vieram porque o direito civil é mais legal. Tenho certeza que é por isso, né? Então, diante disso, eu vou declarar a mesa encerrada. Dissolver a mesa? Dissolver a mesa. Pode dissolver a mesa. Eu vou divulgar um folder aqui do Dr. Daniel também para vocês. Folder inédito do Congresso. Daniel convidando todo mundo para o Congresso. É isso, gente. Muito obrigada mais uma vez. A gente já vai se reorganizar para dar início ao bloco 1, tá bom? Muito obrigada. A Dara falará para vocês rapidamente, antes da gente apresentar a nossa mesa. Pode vir, Elias. Olá, pessoal, muito boa noite. Espero que todos estejam muito bem. Como os próprios doutores falaram, é muito bom, muito bonito estar vendo aqui a casa cheia, muito legal. Vou dar um recado bem rapidinho para vocês. É com muita gratidão e honra que a gente está patrocinando. Somos um dos patrocinadores aqui do evento, então queria de antemão agradecer toda a bancada, doutor Paulo, a doutora Mariana, a Luciana, o doutor Cláudio, a doutora Estela, que não está aqui, e também o doutor Daniel. Então, vou dar um recado bem rapidinho para vocês, tá? O Grupo Andretta tem mais de 70 anos de tradição, nós somos o maior grupo do interior paulista de venda de veículos novos e seminovos, e hoje aqui não poderia deixar de passar uma informação muito importante. Nós conseguimos fechar junto com a Chevrolet, que aqui eu estou representando o Grupo Andretta, Chevrolet e também a Renault, mas nós fechamos uma parceria muito importante com a Chevrolet do Brasil, tá? Então, para todos os advogados que quiserem trocar o seu carro 0 quilômetros, vai ter bonificação exclusiva da montadora, tá? Que você tem lá bônus a partir de R$ 800 e vai até R$ 1.600, tá? Então, é super simples, é só fazer a apresentação da carteirinha de classe, a OAB,
tem o site, tá? Dentro do... Vocês receberam um bloco de anotações, tem o telefone nosso da concessionária, qualquer coisa vocês tiverem dúvida, e tem lá o nosso site, tanto da nossa empresa, que é o Grupo Andretta, como também do Amigos Chevrolet, tá? Então, vocês vão poder digitar lá, www.amigoschevrolet.com.br, e lá vocês vão ter maior acesso para poder conseguir toda essa bonificação, para vocês poderem trocar o seu carro 0 quilômetro. Tá bom? Então, desejo um bom congresso a todos e uma boa noite para todo mundo. Bom? Muito bem, agora vamos compor a nossa mesa aqui. Paulo, venha, cadê o Rodrigo? Por favor. Sim. O lugar de vocês está reservado lá de forma especial. Eu quero rapidamente agradecer aqui a presença da doutora Ana Frazão. Muito obrigada, doutora Ana. Que alegria conseguir tê-la aqui conosco, nossa comarca, nossa subseção. Muito obrigada, viu, por destinar um pouquinho do seu tempo. Semana passada estava lá no IBD Civil, depois foi para o evento da ASP, agora já está aqui conosco. Muito obrigada. Quero agradecer também meu amigo Marco por ter disponibilizado o seu tempo. Sei que é concorrido, né, Marco? Já 2 apresentações hoje. Muito obrigada, viu, por você estar aqui. Quero agradecer também o Fabrício Peloia, também uma agenda corridíssima frente à direção lá da PUC, junto com o Dr. Rossi. Muito obrigada, viu, Fabrício, por estar aqui conosco, é um prazer imenso. Quero apresentar a vocês Beatriz Schuder, que é membro da nossa Comissão de Direito Civil, Lucas Teixeira, também membro da Comissão de Direito Civil, e agradecer a presença do Dr. Paulo Rolim, que é o presidente da Comissão de Contratos aqui da OAB de Campinas, e o Dr. Rodrigo Nunes, que é o vice-presidente da comissão, agradecendo mais uma vez o nosso vice-presidente da OAB Campinas, Dr. Paulo Braga, por estar aqui conosco e compor essa mesa deste primeiro bloco do nosso congresso. Quero fazer algumas nominatas, agradecendo a presença de algumas autoridades, Dr. Daniel Blickstein, presidente da OAB Prev, doutora Ana Carolina Lima Santiago, membro da Comissão da Pessoa com Deficiência, doutora Fábia Bigarani, presidente da Comissão de Combate à Violência contra a Mulher, doutor Edilson Francisco de Oliveira, presidente da Comissão de Direitos e Prerrogativas. Quem precisar, ó, já aproveita na fonte que ele está aqui, hein, gente? Doutora Marília Guerini, presidente da Comissão da Jovem Advocacia, doutor Lucas Miguel, secretário da Jovem Advocacia, doutora Mariana Vansan Pereira Chagas, vice-presidente da Comissão da Jovem Advocacia, doutora Jaqueline Gachet, presidente da Comissão da Mulher Advogada, doutora Adriana de Moraes, presidente da Comissão da Igualdade Racial, Amanda Gozzi, membro da Comissão de Direito Civil, Kátia Simone Soares, vice-presidente da área de comunicação da Comissão de Direito e Prerrogativa, Elisa Aparecida Pavan, vice-presidente da Comissão de Ética e Disciplina. Essa a gente tem que tomar cuidado, passar rapidamente pela sala dela, não fica lá não. Doutora Franciele Gurgel, vice-presidente da Comissão da Mulher Advogada, e o doutor Romário Martins, gerente-geral da GM. Muito obrigada por sua presença aqui. Pessoal, agora eu vou passar a palavra para o Lucas e para a Beatriz, que vão conduzir os trabalhos aqui nesse bloco. Mais uma vez, muito obrigada, viu, gente, ter vocês aqui. É uma alegria imensa para mim. E ter esse tanto de autoridade aqui, ficou pesado para vocês agora, hein? E eu vou ficar me achando, né? Com esse tanto de amigo aqui, vou ficar me achando. Obrigada, gente. Boa noite e um ótimo bloco para a gente de estudos. Obrigado, presidente. Cumprimento a todos desejando uma excelente noite. A Comissão de Direito Civil, mais uma vez, agradece a presença de todos e, obviamente, desejando que todos sejam bem-vindos, sintam-se em casa e aproveitem bastante. Consoante é consabido e já foi até mencionado pela nossa presidente da OAB de Campinas, o Código Civil completou 20 anos e, dentro dessa perspectiva, o painel dessa noite, nós iremos, juntamente com os nossos palestrantes aqui, desfrutar dos seguintes temas, que seria os avanços, as modificações e as perspectivas no âmbito contratual.
Eu vou passar a palavra para a doutora Beatriz, que fará a leitura dos currículos dos nossos palestrantes. Ana de Oliveira Frazão Vieira de Melo, advogada, sócia fundadora da Ana Frazão Advogados, professora associada de Direito Civil, Comercial e Econômico nos cursos de graduação e pós-graduação da Universidade de Brasília. Doutora em Direito Empresarial pela PUC São Paulo. Mestre em Direito e Estado pela Universidade de Brasília. Especialista em Direito Econômico e Empresarial pela FGV. Graduada em Direito pela Universidade de Brasília. Líder do Grupo de Estudos Constituição, Empresa e Mercado. Ex-presidente da Comissão de Direito Econômico da OAB Federal. Ex-conselheira do Conselho Administrativo de Defesa Econômica e ex-diretora da Faculdade de Direito da Universidade de Brasília. Marco Antônio Arujo Júnior, advogado, professor e fundador do Meu Curso Educacional, doutorando em Direito pela PUC São Paulo, mestre em Direitos Difusos e Coletivos pela Unimes, especialista em Direito das Novas Tecnologias, Direito Digital pela Universidade Complutense de Madrid, conselheiro da Associação Brasileira de Educação à Distância, conselheiro da Seccional OAB São Paulo, de 2013 a 2018, presidente da Comissão de Defesa do Consumidor da OAB São Paulo, de 2013 a 2018, membro da Comissão Nacional de Defesa do Consumidor do Conselho Federal da OAB, de 2013 a 2018, assessor-chefe do Procon São Paulo em 2019. Foi também diretor da rede LFG, da Másio Educacional, Faculdade Damásio e Faculdade IBMEC, autor e coordenador de várias obras na editora Saraiva. E também nosso debatedor, Fabrício Peloia del Alamo, professor de Direito Civil na Faculdade de Direito da PUC Campinas, vice-diretor da Faculdade de Direito da PUC Campinas, mestre em Direito da PUC São Paulo, advogado sócio de Barbosa e Portugal Sociedade de Advogados. Agora com a palavra, doutora Ana de Oliveira Frazão. Bom, muito boa noite a todos. É realmente uma felicidade poder retomar os encontros presenciais, ainda mais diante de um auditório repleto, tão receptivo. Eu agradeço demais a todos vocês pela acolhida. Faço isso em nome da presidente, doutora Luciana, doutor Paulo, em nome de quem eu cumprimento todos vocês. Faço também um agradecimento muito especial à Mariana pelo convite também tão generoso, tão gentil, e de fato é muito bom estar aqui com vocês nessa noite. E aproveitando que o mote do nosso evento são os 20 anos do Código Civil, eu resolvi falar sobre um tema que eu considero super importante, talvez um dos mais importantes sobre contratos, e que é um pretexto também muito interessante para a gente refletir sobre vários dos pilares dos contratos, a questão da simetria informacional. E vejam, para a gente entender um pouco essa problemática hoje, eu queria pedir a vocês que dessemos alguns passos atrás e voltássemos um pouquinho para a teoria contratual do século XIX, porque muito da disciplina legislativa dessa matéria hoje acaba decorrendo de algumas das premissas que foram fixadas lá atrás, que já não condiziam muito com a realidade naquele momento, e, claro, hoje condizem muito menos. Então, vejam, quando a teoria contratual contemporânea ela começa a ser formada, ainda no século XIX, a gente tem um clima de muita influência daquele racionalismo que vinha do justnaturalismo que permeou as revoluções liberais. Então, aquela ideia de que a autonomia da vontade ela seria operacionalizada por meio do contrato, que por meio do contrato a gente chegaria ao equilíbrio social, porque, afinal de contas, as pessoas contratam quando querem, se quiserem, com quem querem, não é verdade? Ou seja, a gente está aqui diante de uma liberdade muito grande, mas que se presume que levaria a uma harmonia social. E aqui também é um convite que eu gostaria de fazer a vocês. Vamos pensar também
como a teoria jurídica ela se casa com a teoria econômica. A gente tem também uma teoria econômica baseada na obra de Adam Smith, que nos falou ali que, quando a gente busca o autointeresse, a gente é guiado quase que por uma mão invisível para o bem comum. Então, vejam que teoria econômica e teoria jurídica se alinham para ver no contrato um instrumento de libertação, um instrumento de emancipação das partes e que levaria a essa harmonia social. Se pensava na época na questão de assimetria informacional? Não se pensava, até porque a teoria econômica que vinha se constituindo ali naquele momento, vamos lembrar que a ciência econômica ela vai se solidificando no século XIX. Ela, pouco a pouco, começa a entender que os mercados eles tendem ao equilíbrio e eles são quase que perfeitos. Esses mercados eles são competitivos, os agentes são racionais, os agentes têm plena informação, e é por isso que essas interações elas levam a esse equilíbrio. Quando a gente aprende lei da oferta, lei da demanda, elas se cruzam no preço de equilíbrio, vejam, tudo decorre dessas premissas que, claro, acabam idealizando consideravelmente o mundo. E isso chega a tal ponto que, mesmo quando a gente pensa em relações de consumo, e claro que naquela época a gente nem diferenciava essas relações, se fala na ideia de soberania do consumidor, ou seja, olha, o consumidor ele é sempre soberano, ele decide o que ele quer comprar, de quem ele quer adquirir o serviço, e ele é tão soberano, até porque ele é visto como um agente racional, ele tem informação perfeita, os mercados são competitivos, se ele não gosta de um serviço, ele se desloca para outro, que inclusive os fornecedores de produtos e serviços nem têm incentivos para abusar dos seus poderes, porque, afinal de contas, um consumidor racional e bem informado e com várias opções, quando não gosta de um serviço, automaticamente desvia a sua demanda para o serviço ou para o produto concorrente. A rigor, esse raciocínio foi utilizado até para as relações do trabalho. A pessoa escolhe se ela quer empreender ou trabalhar. Dentro das opções de trabalho, ela também escolhe, dentre várias opções, o que é que ela quer fazer. Então, vejam, um mundo bastante idealizado, mas vejam que, a partir dessa idealização, que a gente consegue justificar muito do pacta sunt servanda. A ideia de que, sim, os contratos têm que ser cumpridos porque eles sempre decorrem de transações equilibradas e refletem, portanto, a liberdade de ambos os contratantes. Claro que essa visão, todos vocês já podem imaginar, é uma visão excessivamente otimista, e naquele contexto, as únicas válvulas de escape para que a gente pudesse pensar em problema de assimetria informacional talvez fossem por meio de vícios da vontade, como o erro, como o dolo. Ou seja, em algumas dessas circunstâncias, a gente poderia imaginar a anulabilidade do contrato, mas fora disso, o contrato é válido em todas as situações. E, repito, então, a gente tem um alinhamento muito grande aí entre teoria jurídica e teoria econômica. Claro, e todos vocês sabem que, a partir de um determinado momento, as falhas e as fragilidades desse tipo de raciocínio começaram a se apresentar. A gente começou a ver que, muitas vezes, o pacta sunt servanda legitimava a ação do mais forte, que esse mundo ideal no qual, muitas vezes, a teoria jurídica e a teoria econômica se baseavam era muito distinto do mundo real, em que os agentes partem de diferentes posições, têm diferentes poderes de barganha, têm diferentes acessos à informação, e isso pode influenciar diretamente nas contratações e nos pactos. Daí a ideia, e isso já a gente já poderia situar aí, né, na transição do Estado liberal para o Estado social, ou seja, a transição do século XIX para o século XX, depois esse movimento aumenta na primeira metade do século XX, um movimento para tentar adaptar a teoria contratual ao mundo real e a busca de um maior equilíbrio. A ideia de uma boa-fé objetiva, que pouco a pouco começa a ganhar força, que vai tentar também, no que diz respeito à assimetria informacional, lidar com o dever de informação como um dos principais deveres laterais que viriam dessa boa-fé objetiva. Percebam, então,
né, que principalmente até a década de 70 do século passado, a gente tem também uma contribuição da teoria econômica que, em vários aspectos, vai justificar uma maior atuação do Estado para almejar, para conseguir o maior equilíbrio entre esses contratos, e a partir daí a gente já está diante de uma espécie de giro nessa teoria contratual. A gente já admite que possa haver, sim, uma maior regulação dos contratos pelo Estado, a fim de resolver problemas de assimetria. E a assimetria informacional, claro, entrando também nessa equação, embora muitas vezes exista uma clara conexão entre a assimetria de poder e também a assimetria informacional, embora a gente também não possa confundir essas duas situações. A partir da década de 70, entretanto, novamente a gente começa a ter uma espécie de descolamento entre teoria jurídica e teoria econômica. Teoria jurídica ainda continua preocupada com vários aspectos do equilíbrio contratual, enquanto a gente tem uma teoria econômica que, cada vez mais assumindo o que alguns chamariam, né, de uma visão neoliberal, começa a tentar reforçar vários daqueles pressupostos do século XIX, pleiteando, portanto, mais livre mercado, menos intervenção, e insistindo muitas vezes em alguns pressupostos que já pareciam quase que já sepultados desse raciocínio econômico. Então, vejam que a gente começa a estar num cenário em que, pouco a pouco, aquela ideia de uma visão de mercados perfeitos, mercados em equilíbrio, começa novamente a ser difundida. E é muito interessante que, embora hoje todos nós não tenhamos qualquer dúvida no sentido de que concorrência perfeita nunca existiu, sempre foi um modelo ideal, como a gente ainda tem muito da teoria econômica se baseando nesse tipo de modelo. Como a gente ainda tem muita teoria econômica que considera a falha de mercado uma espécie de exceção, quando hoje já há muitos economistas que dizem, bom, falhas de mercado são a regra, os mercados estão longe de serem perfeitos. Mas, diante dessa tentativa de cada vez mais constranger o Estado, constranger a regulação jurídica em relação aos contratos, muitas dessas ideias são novamente divulgadas e trazem alguns problemas quando a gente vai enfrentar a realidade. Vejam que a assimetria informacional certamente é um desses problemas. Mesmo que a gente se utilize de uma teoria econômica, como a gente chama, mais heterodoxa, né, do mainstream, nós vamos encontrar lá que as falhas de mercado, elas podem se apresentar de diversas maneiras e a assimetria informacional é uma delas. Ou seja, até grandes liberais ou libertários, em algumas situações, vão entender que a assimetria informacional justifica, sim, a regulação jurídica. Mas, em muitos casos, farão isso a partir de uma perspectiva de regulação setorial. Um grande exemplo é o mercado de plano de saúde. É um mercado em que existem inúmeras assimetrias informacionais por todos esses polos, então a gente entende que, bom, vamos colocar uma agência reguladora nessa equação e, com isso, a gente vai tentar administrar essas falhas. A grande questão é, bom, mas em relação aos outros mercados, em relação a mercados que não estão sujeitos a uma regulação setorial, como é que a gente vai lidar com essa realidade de assimetria? Em princípio, a teoria econômica tradicional, ela não se preocupará com esses outros casos, por uma série de razões. Se a gente for analisar a obra de alguns economistas neoliberais como Hayek, o que ele diz? Não é possível centralizar informação nos mercados. Aliás, essa é a grande virtude dos mercados. É por isso, inclusive, que esses autores utilizam esse argumento para mostrar que o socialismo não pode dar certo, porque ninguém, nenhum ator, muito menos o Estado, pode reunir todas as informações a respeito do mercado. A informação está dispersa. E é esse o ponto interessante. A assimetria informacional nesse contexto não é um problema, porque, a rigor, ninguém, ou seja, nenhum agente do mercado tem acesso a todas as informações. Isso gera uma espécie de equalização.
Se ninguém tem acesso a todas as informações, todos estão sujeitos aos mesmos problemas informacionais. Então, não há por que intervir ou se pensar em soluções especificamente para isso. Aliás, o que a teoria econômica irá propor em alguns casos é, inclusive, precificar essas assimetrias em termos de risco. Isso pode ser traduzido, por exemplo, em custos de transação. Se eu não tenho todas as informações a respeito de uma determinada contratação, aquela contratação estará sujeita a um risco maior, que poderá ser precificado, mas mesmo assim, repito, eu continuo pensando no contrato como um instrumento de alocação de risco. A grande questão que uma economia digital tem nos colocado é: será que realmente a vida real tem se mostrado dessa maneira? Quando a gente analisa uma série de aspectos da economia atual, a gente vai ver que a gente não pode mais falar em soberania do consumidor, por exemplo, nem mesmo nos mercados reais. Muitos desses mercados, para começar, não são competitivos, ou seja, se o consumidor não gostar do serviço, ele não tem para onde migrar. Além disso, o consumidor está muito longe de ter aquela racionalidade do que a teoria econômica tradicional pressupõe. Hoje, a economia comportamental está aí, mostrando as diversas falhas de racionalidade humana e mostrando que muitas vezes as pessoas são exploradas sem nem mesmo entenderem direito o que está acontecendo. A informação cada vez mais dispersa e, portanto, aquela ideia de um consumidor racional e informado se mostra cada vez mais distante. Isso sem falar em outros 1000 problemas, como os custos de mudança. Às vezes, mesmo que o consumidor entenda o que está acontecendo com ele não tem facilidades para migrar de um produto ou serviço para outro. Tem custos, tem programas de fidelidade, tem 1000 outras questões. E se isso já acontece nos mercados reais, nos mercados virtuais, então, tem sido apontado como uma grande característica. Eu acredito que muitos de vocês já ouviram a expressão dark patterns, né, que são os padrões escuros, os padrões sombrios. É a ideia de que, em muitos casos, os consumidores são levados a agir contra os seus próprios interesses por meio dessa arquitetura do mundo virtual. Hoje, muitos dizem que, e eu estava até conversando no café, né, mencionando o Harari, que é um autor que diz que talvez o nosso maior desafio como seres humanos seja preservar o nosso livre-arbítrio. Tamanha quantidade de possibilidades de manipulação informacional e digital a que estamos sujeitos. Hoje já se fala em neurocapitalismo, na ideia de processos que podem trabalhar com o subconsciente dos agentes econômicos, consumidores principalmente, a fim de que eles façam escolhas que nem mesmo são escolhas próprias. Então, estamos num tempo em que falamos de mercados de atenção, mercados de tempo, mercados de manipulação de consciências. Será que dá para falar realmente, então, em soberania do consumidor? Será que dá para continuar pensando nesses contratos sem levar em consideração o alto grau de vulnerabilidade do consumidor e, além de tudo, um problema de assimetria informacional? Vejam o que acontece mesmo com agentes paritários, relações, portanto, comerciais ou empresariais. Em muitos casos, vejam o que tem acontecido hoje nas plataformas digitais, que muitas vezes concorrem com seus usuários comerciais. Já é um jogo bem complicado, né? Porque a plataforma ela é jogadora, mas ela é dona do campo, ela cria as regras e, além de tudo, ela é juiz. Então, vejam que essa integração de negócios já gera um campo fértil para conflitos de interesse, autofavorecimento e uma série de outras questões. Mas vejam que a gestão da plataforma, além de tudo, ela é feita por meio da extração de dados dos usuários comerciais e não comerciais, e por uma gestão que é algorítmica, ou seja, ela é delegada para algoritmos. Então, nem mesmo as regras do jogo são claras, porque esses algoritmos são obscuros, eles são protegidos por segredos de negócios, ainda que não sejam, em muitos casos, e a grande maioria, são ininteligíveis, não atendem ao requisito da explicabilidade. E, além de tudo, podem ser alterados pela plataforma a qualquer momento, unilateralmente, durante o próprio jogo.
E a grande pergunta é possível, então, a competição pelo mérito nesse contexto? Vejam que, do ponto de vista da assimetria informacional, a questão é ainda mais séria. A professora Shoshana Zuboff, num livro que eu indico muito, que se chama Sociedade de Vigilância, ela diz o seguinte: hoje, há determinados agentes que sabem tudo sobre nós e sobre os seus usuários comerciais, enquanto esses usuários, nós e os usuários comerciais, não sabemos nada sobre esses agentes. Esses agentes sabem tudo de nós e dos usuários comerciais porque extraem todos os dados desses agentes. E utilizam esses dados não em nosso benefício, mas muitas vezes para extrair valor de nós, o que pode ser feito dos consumidores por meio de uma série de práticas como a precificação personalizada, que é um dos grandes temas da atualidade, mas também de agentes, como nós chamamos, agentes empresariais, os usuários comerciais. E vejam que essa situação tem gerado um problema que pode comprometer a própria ideia de contrato, e é por isso que eu quis trazer esse tema para vocês hoje. Porque o que a professora Shoshana Zuboff nos diz? Olha, se contrato é instrumento de alocação de risco, o que pensar da situação em que determinados agentes não agem com base no risco? Eles agem na certeza. Eles sabem tudo do outro contratante e eles são capazes de prever a movimentação do outro contratante. Ela acha que essa situação é uma situação tão disruptiva, por assim dizer, que talvez nos force a pensar até mesmo se temos como imaginar contratos como instrumentos de alocação de risco diante de um cenário assim. Se temos como continuar ignorando esses problemas de assimetria informacional e confiando ainda em soluções previstas, por exemplo, no nosso código, que são pontuais, porque, claro, eu posso trabalhar com esse problema a partir de erro, a partir de dolo, mas mesmo assim, essas figuras ainda são muito restritivas diante de um problema que é realmente estrutural. Será que estamos falando de alocação de riscos em contratos de consumo, nos quais consumidores podem estar sendo completamente manipulados, induzidos a agir contra os seus próprios interesses, consumidores expostos a técnicas, inclusive, como se fala hoje, de brain hacking, ou seja, de uma certa lavagem cerebral, porque neuromarketing envolve também aspectos do subconsciente, que não tem outro objetivo senão subverter o processo decisório livre e racional. E vejam que coisa interessante. Se o problema existe para o consumidor, e certamente ele existe, considerando a vulnerabilidade desse consumidor, mas ele também está presente em várias relações empresariais. No caso das plataformas digitais, esse é um grande exemplo. Então, em vários aspectos, a assimetria informacional ela se torna, por incrível que pareça, um problema tão grande nas relações empresariais como aconteceria nas relações de consumo. E vejam, a premissa hayekiana não é possível centralizar e concentrar todas as informações do mercado em torno de um só agente, tem sido colocada em xeque. Para muitos desses grandes agentes digitais, as big techs, as plataformas gatekeepers, têm feito exatamente isso, concentrado totalmente a informação, conseguem se antecipar ao movimento de todos os outros agentes do mercado e usam esse poder exatamente para extrair o máximo possível de cada um desses agentes, sejam eles consumidores, sejam eles usuários comerciais. Então, se estamos aqui pensando no nosso Código Civil, claro, ele tem uma série de aspectos, vantagens, ele nos dá uma série de instrumentos, mas para lidar com um mundo em que a informação, de fato, é provavelmente a maior forma de poder, em que os dados pessoais e mesmo os dados de pessoas jurídicas, dados comerciais, embora não estejam protegidos pela regulação de proteção de dados, mas são vetores econômicos igualmente importantes. Um mundo em que saber se esses dados são o novo petróleo ou o novo plutônio vai depender muito da forma como lidamos com esses dados,
passa a ser também fundamental entendermos como toda essa complexidade começa a atuar na questão dos contratos. Será que podemos falar realmente em autonomia privada nesses contextos? Será que contratos celebrados em situações assim poderiam passar num teste de validade? Será que quando uma lei de liberdade econômica, ao mudar o artigo 113 do Código Civil, nos chamando a atenção para a importância da interpretação do contrato, de acordo com a alocação de risco, de acordo com as informações disponíveis, o que pode ser extraído, então, desse tipo de dispositivo? São realmente provocações, a ideia é que hoje não foi propriamente trazer respostas, mas trazer inquietações para todos aqueles que, como eu espero seja o caso de vocês, gostem do direito civil. Esse é um tema fundamental, ele rende uma agenda de pesquisa muito interessante, faz parte das nossas vidas, porque somos também consumidores, mas lembrem-se, afeta também as relações empresariais, e é isso que o torna tão fascinante. Então, eu agradeço muito pela atenção, me coloco aqui à disposição para qualquer pergunta, para interagir com vocês, vai ser um prazer, e reitero aqui a minha alegria, que é estar com vocês essa noite. Obrigada. Obrigado, doutora Ana, pela excelente explanação. Agora eu convido o doutor Marco Antônio para fazer a palestra dele. Muito boa noite a todas, boa noite a todos, que felicidade estar aqui em Campinas, mais do que uma felicidade, uma honra, como disse o Paulo na mesa, tenho quase uma inscrição suplementar aqui, se isso fosse possível, né? Sou inscrito em São Paulo, mas Campinas é, sem sombra de dúvida, uma das subseções que eu mais tenho apreço, mais tenho carinho, é uma subseção muito bem gerida, então quero começar na sua pessoa, Paulo, que é o membro da diretoria que compõe a mesa, queria parabenizar toda a diretoria, parabenizar a nossa presidente, doutora Luciana, parabenizar você como vice-presidente, todos os nossos diretores, dizer da felicidade que tenho em vê-los gerenciando acho que a terceira maior subseção da capital, né? Primeira maior subseção da capital. Ou seja, nós temos aqui em Campinas o que muitos conselhos seccionais, o que muitos estados têm de advogado na sua região. Então, quero parabenizar pela eficiente gestão que fazem e pelo trabalho que entregam à advocacia de Campinas. Quero também registrar aqui a felicidade de estar ao lado da doutora Ana Frazão, que não conheci pessoalmente, só por intermédio dos artigos, e dizer que aprendo sempre com as suas palavras, e hoje saio daqui com várias anotações feitas, porque me põe mesmo a pensar sobre alguns assuntos. Quero também registrar a felicidade de estar ao lado de um líder acadêmico, de um gestor acadêmico de grande capacidade técnica, professor Fabrício Peloia. Muito obrigado pela parceria de sempre, muito obrigado pela gentileza conosco. Na pessoa de quem eu registrei a presença aqui, eu registro das demais autoridades, mas queria fazer 2 registros especiais. Uma, ela que acabou de entrar nesse momento, nós havíamos combinado essa sincronização. A Ariana Baroni, uma querida amiga que a advocacia me deu, e que a gente teve a felicidade de se encontrar no módulo doutorado, e foi muito bom ali firmar esse vínculo, e quero te parabenizar pela condução da comissão e pela condução da ESA, da Escola Superior da Advocacia aqui de Campinas. Conte sempre comigo, meus parabéns pelo trabalho brilhante. E, por fim, mas não menos importante, queria também registrar a minha felicidade e o meu apreço, né, com o querido presidente de sempre, ex-presidente, Daniel Brinkenstein, uma liderança na advocacia, não só do nosso estado de São Paulo, mas de todo o nosso país. Daniel tem uma gestão do exemplo, a gestão da competência, a gestão da transparência, é isso que faz dele um ser diferenciado,
É isso que faz dele um dos melhores presidentes que a gente já teve em subseções e certamente o melhor presidente que nós temos na OAB-Prev. Feito esses registros, a minha fala dentro do tema da temática de contratos, ela passa um pouco pela defesa do consumidor. A doutora Ana deixou preparadinho para que eu pudesse falar meus temas aqui, porque ela já fez ali uma ligação entre o contrato, né, no direito civil e o direito do consumidor, e agora eu posso falar um pouco sobre o dever de informar e a boa-fé dentro da defesa do consumidor, que eu considero aí um código irmão, né, do Código Civil brasileiro. Os dois estão sempre se auxiliando, quando a relação não está em uma, está no outro, e vice-versa. O dever de informar surge na Constituição Federal da República, para nós, né, aqui no Brasil, na Constituição Federal da República, no artigo 5º, como direito fundamental, dos incisos 14 e 33, e ele é fruto de uma evolução que vem a partir de uma tensão entre os diversos setores da sociedade. Ele surge, esse dever de informar, exatamente para permitir que esses setores da sociedade consigam conviver, né? Então, ele é um processo evolutivo e para nós surge tal qual surgiu no plano internacional, né? A partir daí, essa evolução da vida em sociedade exigiu que nós tivéssemos acesso às informações. O direito de informação está intimamente relacionado com a liberdade de escolha daquele que assume. Então, por isso, ele é considerado um direito de alta relevância. Para fazer uma fundamentação internacional do direito de informação, eu traria aqui a Declaração Universal dos Direitos Humanos, adotada pela ONU em 1948. Lá nós temos uma regra, especificamente no artigo 19 da Declaração Universal de Direitos Humanos, que fala: toda pessoa tem direito à liberdade de opinião e expressão. Esse direito inclui a liberdade de, sem interferência, ter opiniões e procurar receber e transmitir informações e ideias por quaisquer meios, independente de fronteiras. Ali está a lógica, né? O nascedouro, portanto, o símbolo do direito à informação vem dali para nós, do plano internacional, em 1948. Também está o Pacto Internacional de Direitos Civis e Políticos, o ICCPR, que foi ratificado no Brasil em 1992, foi ratificado por 160 estados e adotado pela ONU em 1966. Ou seja, nós estamos falando de um direito de informação que é de âmbito mundial, portanto. O que a gente trata agora é o que todos os outros países do mundo estão tratando, né? Informar é dar forma. Informar é colocar forma àquilo que está sendo posto. Essa é a lógica desse direito de informar. E, para nós, esse conceito de informar não é a informação para quem emite. A informação, ela tem que ser eficiente para quem recebe. E aí a nossa legislação tem caminhado nesse sentido, inclusive no Código de Defesa do Consumidor, e o STJ tem reconhecido algumas características dessa informação. A informação, para cumprir esse dever de informar, tem que ser correta, clara, precisa, ostensiva, em língua portuguesa. Não é simplesmente falar, não é simplesmente escrever, é fazer atingir a finalidade para que o leigo saiba daquilo que está sendo tratado. Sob pena de nós termos em alguns produtos, ou, por exemplo, em bulas de remédio, informações que a gente não consegue ter a menor noção do que se trata. Ainda hoje, a gente é capaz de identificar algumas publicidades que não cumprem, da forma que determina o Código de Defesa do Consumidor, o dever de informar. Ainda hoje a gente encontra letras minúsculas, ainda hoje a gente encontra a publicidade é toda na horizontal, mas a informação principal está na vertical. Ou seja, ainda hoje a gente encontra dificuldades no sentido de informar. E o Judiciário tem evoluído nessa lógica para considerar que essa informação possa ser até eficiente, mas talvez às vezes não é eficaz, não atinge a eficácia que deveria ter, que é permitir que a pessoa que está contratando, que a pessoa que está do outro lado da relação, em específico a gente fala aqui de relação de consumo, consiga ter plena consciência daquilo que está fazendo. A preocupação é não com o destinatário, é com o remetente, né? Então, a gente está olhando aqui, aliás, ao contrário, a preocupação é com o destinatário, né? É para quem se destina, e não com quem remete, não com o remetente. No Código de Defesa do Consumidor,
nós temos basicamente duas estruturas que suportam o dever de informar. Uma na condição de princípio, eu encaixaria ali com o princípio, dentro do princípio da transparência, né? Então, ela é uma regra acessória ao princípio da transparência, o dever de informar, e outra na condição de direito. Então, as duas estruturas principais do CDC, a do artigo 4º, que trata dos princípios, e a do artigo 6º, que trata dos direitos, têm lá regras com relação ao dever de informar. O artigo 6º, bem especificamente, no inciso 3º, me permitam fazer a leitura rápida aqui, diz que são direitos básicos do consumidor. Informação adequada e clara sobre os diferentes produtos e serviços, com especificação correta de quantidade, característica, composição, qualidade, tributos incidentes e preços, bem como sobre os riscos que apresentam. Olha a extensão do dever de informar. Raramente a gente vai encontrar hoje um produto no mercado de consumo que consiga concluir ou cumprir todas as características exigidas pelo artigo 6º, inciso 3º do Código de Defesa do Consumidor, que já tem aí seus 32 anos. Né? Então, mesmo depois de 32 anos, a gente ainda se depara com informações mal prestadas, com produtos que a gente não sabe exatamente qual o conteúdo. É estranho dizer, mas até hoje uma pessoa é capaz de comprar um produto e não sabe se aquele produto contém glúten ou não. Se aquele produto contém lactose ou não. Não é simplesmente conter lactose o produto, se ele não contém lactose e não teve contato com a lactose. Porque ele pode ter sido produzido, ele não contém lactose na sua essência, mas ele pode ter sido produzido numa máquina pela qual passou lactose. E o efeito pode ser o mesmo para aquela pessoa que tem intolerância à lactose. Estamos falando de questões sérias, questões que podem levar a uma situação, a um risco muito grande e que ainda temos dificuldade de conseguir cumprir a regra do artigo 6º, inciso 3º. Então, para o CDC não basta que essa comunicação ela aconteça de forma escrita ou de forma falada. É necessário que ela tenha um modo adequado, uma maneira eficiente, que ela atinja a sua eficácia e que seja percebida ou, no mínimo, perceptível ao consumidor. Eventualmente, o consumidor não percebeu por uma falha dele, né? Mas ela era perceptível ao consumidor. É bastante grande o risco disso quando a gente começa a olhar não só para a ótica dos produtos, mas também para a ótica dos serviços. Serviços médicos, por exemplo. Muitas vezes nós vamos em consultas médicas e o médico nos trata, nos diagnostica, indica um remédio e ele não diz exatamente quais são os riscos, não fala para que serve aquele remédio, não fala sobre efeito colateral, não fala sobre o que você pode sentir ou não pode sentir. Muitas vezes você entra numa cirurgia e não sabe quais são os riscos daquela cirurgia. Às vezes não da cirurgia em si, mas da anestesia que você vai tomar para fazer a cirurgia. Recentemente o STJ condenou um médico cirurgião e um médico anestesista por responsabilidade solidária, porque o paciente tomou anestesia e teve um choque anafilático e veio a óbito. E o médico cirurgião disse, mas não foi eu quem apliquei a anestesia. E o STJ disse, mas foi você quem conduziu a cirurgia, que nem chegou a acontecer. Então, estamos diante de uma situação clara de informação, e essa informação que precisa ser comprovada, caso ela seja discutida. Falar dos outros é fácil. É preciso falar de nós. E nós, enquanto advogados? Cumprimos o dever de informação, não previsto no CDC, Ana, porque a advocacia não está submetida ao Código de Defesa do Consumidor, mas previsto lá no Código Civil Brasileiro. Será que nós cumprimos da maneira que tem que ser cumprida o dever da informação quando contratados somos por um cliente no nosso escritório? Será que falamos dos riscos do mandato, como diz o artigo 9º do Código de Ética e Disciplina? Será que explicamos sobre a possibilidade de, em perdendo aquela causa, ser condenado ao pagamento de sucumbência? Ou será que o cliente é surpreendido ao final da causa, onde você diz, não, perdemos, e além de o senhor não ganhar, o senhor vai pagar R$5.000 de sucumbência? Será que o cliente tinha consciência plena de que aquilo poderia acontecer? Será que estava escrito no nosso contrato que, se aquela testemunha que o cliente diz na consulta, que é de altíssima relevância, ele não levar a testemunha, ele não conduzir a testemunha até a audiência, será que ele sabe que ele pode perder por conta da ausência daquela testemunha e o risco é dele e não nosso? Hoje nós estamos sendo condenados nos tribunais
pela teoria da perda de uma chance. Porque, eventualmente, não dissemos tudo que poderíamos dizer, ou porque, eventualmente, não demos o nosso melhor, embora a advocacia seja atividade meio. Ela não é atividade fim, ela é atividade meio, ela não promete resultado, mas nós não estamos falando de ganhar ou perder, nós estamos falando da conduta do advogado dentro do dever da informação. É fácil a gente olhar o outro fazendo a informação incorreta. Difícil a gente avaliar que talvez seja necessário a gente rever o nosso contrato de prestação de serviço, rever a forma como fazemos a nossa consulta, eventualmente gravar a nossa consulta, explicar para o cliente que aquela consulta está sendo gravada, para que ele possa, inclusive, levar o áudio, né? Não vamos fazer igual fazem os telemarketers, olha, essa ligação está sendo gravada para a nossa segurança. Não. Se é para a segurança de todos, não é só para a segurança de vocês. Então, se nós gravamos, dê o áudio para o cliente, de forma que fique comprovado que nós, advogados, no exercício da advocacia, cumprimos também o dever da informação. O CDC considera, então, adequada a informação que tenha as condições da contratação, as características dos produtos ou serviços que são objeto da relação de consumo e eventuais consequências e riscos da contratação. Eu citei alguns exemplos, eu citei o exemplo do médico, eu citei o exemplo do advogado, eu poderia citar exemplo, por exemplo, de bancos. Bancos. O banco me fornece um cartão de crédito, um cartão de débito, me entrega o cartão de débito, cartão de crédito, e fala o seguinte, olha, se vira, tem um manualzinho para você ler, com 200 páginas, eu não vou te dar impresso, se você quiser, você acessa na internet, e lá tem um manual sobre regra de segurança. Mas o banco não me diz que se alguém ligar lá na minha casa, dizendo, olha, sabe o que é? Tentaram comprar no seu cartão de crédito e não conseguiram. Então, nós precisamos cancelar teu cartão. Por favor, quebre o cartão ao meio e eu vou mandar um motoboy buscar o cartão aí. Tá bom? Quebre ao meio o cartão, tá? E eu mando um motoboy. Só entregue para o motoboy, hein? Por favor, em nome da segurança, só entregue para o motoboy. E a pessoa vai lá, quebra o cartão ao meio, o idoso, geralmente o idoso, quebra o cartão ao meio, entrega ao motoboy e depois ele descobre que o cartão foi utilizado, até porque ele já tinha digitado a senha, já tinha falado a senha, e o cartão foi entregue inteiro, porque quebrar o cartão ao meio não tem a menor finalidade, já que é o chip que está sendo utilizado. Essa prática tão comum é uma prática que é realizada hoje pelos golpistas e, de alguma maneira, com o apoio dos bancos. Porque até há 15 dias atrás nós não víamos nenhuma publicidade de banco em grande mídia explicando que isso poderia acontecer. Agora o Itaú lançou. Não sei se vocês perceberam, o Itaú fez uma publicidade dizendo sobre isso. Meus caros, parece óbvio que é dever do banco, da instituição financeira. O banco gasta milhões para te falar sobre empréstimo, o banco gasta milhões para te oferecer crédito, o banco gasta milhões para te oferecer status, mas ele não gasta para te dar segurança. Parece óbvio que esse é um dever do banco, porque, inclusive, essa foi uma decisão tomada no quinto Congresso do Brasilcom, uma decisão, enfim, uma súmula interna do Brasilcom, votada por a unanimidade, que dizia que esse dever de informar, aliado ao dever da lealdade, aliado ao dever da boa-fé, esse dever de informar, ele ocorre na relação de consumo na fase pré-contratual, eu estou falando aqui de oferta, de publicidade, na fase contratual, então eu tenho que ter um contrato claro, sem juridiquês explicado, e na fase pós-contratual, no instante em que a pessoa já contratou e precisa da segurança e da garantia para ele ocorrer. Então, naturalmente que os bancos são responsáveis, na minha ótica, pela falta de informação. Naturalmente que são. E precisam ser condenados para que a gente possa responder por isso. Meus caros, não dá para imaginar que um sujeito que usa o Pix uma vez por semana ou 2 vezes por semana, que utiliza o Pix 2 vezes por semana, que tem um comportamento de crédito de Pix, de transferência de 200, 300, 500 mil reais, esse sujeito é sequestrado, é mantido em cativeiro durante toda a madrugada para no dia seguinte fazerem transferência de valores que não estão disponíveis na conta dele, valores de cheque especial, valores de empréstimos que são realizados, e que o banco não tem um sistema de segurança para verificar o comportamento desse usuário. É comum esse usuário fazer transferência nesse horário, nesses valores, para esses endereços?
Se não é comum, bloqueie a transferência. Impeça que ela aconteça. E não permita que aconteça aquilo e depois vai tentar discutir e falar, não, mas foi o senhor quem deu a senha. Amigo, eu estava com um cano na minha cabeça. Eu passei a senha porque eu estava, ou era a senha ou a minha vida. E o banco cruza os braços como se não fizesse. Isso faz parte do dever de informação. Isso faz parte. É uma lógica do dever de informação. Até porque o dever de informação, dentro da relação de consumo, ele tem uma simetria estrutural com outros princípios e deveres do Código de Defesa do Consumidor. E o primeiro deles, não pela ordem, mas talvez pela ordem de importância, não pela ordem legal, é o da boa-fé objetiva. Nós estamos falando que uma relação de consumo, e ela se aplica lá no direito civil e se aplica aqui, uma relação de consumo, ela exige que tanto o consumidor quanto o fornecedor atuem, ajam com um dever moral e ético. De forma moral e ética. Então, não é possível deixar o consumidor à sombra das fraudes e dizer o seguinte, não, a nossa parte nós fizemos. O senhor foi lá no banco, o senhor sacou direto no banco, ou alguém sacou com a sua senha. Escuta, mas tem uma câmera filmando, não tem? Então, vamos buscar essa câmera e vamos ver quem sacou. Não foi eu quem saquei. Não é possível achar que o consumidor tem que pagar essa conta. Então, essa é uma regra que tem que ser aplicada, e às vezes a gente precisa brigar pelo óbvio, e eu sinto às vezes o STJ retrocedendo em muitos temas de relevância do direito do consumidor, e nós, a advocacia, precisamos fazer essa provocação, para que a gente não perca a força de um Código de Defesa do Consumidor tão poderoso que nós temos. Outro princípio importante, trazido no artigo 4º, é o da vulnerabilidade. A professora Ana Frazão falou sobre ele aqui, artigo 4º, inciso 1. Para o Código de Defesa do Consumidor, todos nós somos vulneráveis, nós somos a parte mais fraca, nós consumidores. Todos nós consumidores somos a parte mais fraca. Uma presunção absoluta. Isso não tem nada a ver com hipossuficiência. É outra coisa. Vulnerabilidade é de presunção absoluta, se aplica para todos nós na condição de consumidores. Essa é uma relação fácil de entender. Todos nós que estamos aqui hoje somos consumidores. Nesse instante, todos nós estamos consumindo pelo menos 5 produtos ou serviços. Pelo menos. Roupa, sapato, bolsa, telefone celular, internet, energia elétrica, pelo menos 5 produtos ou serviços. Então, nós, na condição de consumidores, somos mais fracos que o fornecedor. E essa presunção é absoluta pelo Código de Defesa do Consumidor. Vem aí o princípio da transparência, eu falei sobre ele, que para mim, dentro dele, enquadra a informação, enquadra, aliás, a cristalina informação, é dever do fornecedor agir com transparência. O princípio da confiança, também acessório ao princípio da boa-fé objetiva, e o direito de informação, também com previsão e proibição de cláusulas abusivas. Nos conceitos dos direitos aqui, dos princípios, nós temos a proibição da publicidade enganosa. A proibição da publicidade enganosa também é uma derivação do dever de informar. A publicidade é parte da informação na fase pré-contratual. Então, observe, enganosa será toda publicidade que, por ação ou omissão, deixar de dizer aquilo que era importante que o consumidor soubesse. Dizer aquilo por ação ou deixar de dizer aquilo por omissão que seria importante que o consumidor soubesse, que seria importante para a decisão do consumidor no processo de compra. Me parece óbvio que a publicidade enganosa é proibida, está prevista. Me parece óbvio, em algumas situações, que essas publicidades que nós estamos enxergando, elas são enganosas, mas me parece que a gente tem uma inércia ou uma tolerância para alguns tipos de publicidade. Eu vou citar uma publicidade aqui, talvez vocês conheçam. Vamos combinar uma coisa. Se vocês conhecerem, vocês respondem, pode ser? Eu falo a publicidade. Se vocês conhecerem, vocês respondem. Red Bull. Perceberam? A força da publicidade é incutir nas nossas cabeças uma mensagem que a gente vai carregar para o resto das nossas vidas. De criança, se a gente ouvir, até o final da nossa vida. Red Bull te dá asas, lógico, evidente. Nenhum de nós aqui imagina que Red Bull dá asas. Nenhum de nós. A gente sabe que isso é uma metáfora. A gente sabe que é uma metáfora. Tem gente com dúvida, será que dá asas? Talvez dê gases.
mas asas acho que não. Talvez dê taquicardia em alguns, mas asas acho que não. Parece óbvio, e aí seria uma coisa de consumerista chato, falar, nossa, mas isso é uma bobagem, vamos discutir outro assunto. Meus caros, Santos, 2011, um jovem de 6 anos de idade, abriu a geladeira, abriu a latinha de Red Bull e se jogou do 12º andar de um prédio. Para ele, com 6 anos de idade, que acredita em super-herói, que acredita no martelo do Thor, na capa do Super-Homem, que acredita no carro do Batman, Red Bull dá asas para ele. Ele tomou o Red Bull e se jogou. Estamos diante de uma publicidade claramente enganosa, com um risco altíssimo, porque, de alguma maneira, fere o bem mais valioso que nós temos também no Código de Defesa do Consumidor, que é a vida e segurança. E essa publicidade continua no ar. É verdade que hoje o bonequinho talvez não tome mais e saia voando pela janela, mas ele pisa no crocodilo ainda. Então, aquilo dá a sensação de que, olha, você tem superpoderes com isso. Essa publicidade não pode acontecer. Esse slogan não pode acontecer. Porque esse slogan fere frontalmente o que determina o Código de Defesa do Consumidor com relação ao direito de informação. Porque não adianta você fazer como faz a publicidade do cigarro. A publicidade do cigarro está lá, ó, mostra o cigarro tal, e vem uma tarja no final, ou vem uma fala, às vezes bem acelerada, fala, o Ministério da Saúde adverte, fumar por causa câncer. Então, você consegue ser Ministério e câncer, as duas palavras. Né? Não adianta você ter isso também na publicidade do Red Bull, porque talvez a criança não consiga captar essa parte final. Ela vai captar só a parte inicial. A publicidade de cigarro é tão sério que, cumprindo o dever de informação, a indústria tem que, no produto, dizer que aquele produto é ruim. Então, ela vende o produto e, no produto, ela diz que é ruim. No maço de cigarro, na caixinha de cigarro, tem uma imagem ruim, uma imagem, enfim, asquerosa, ruim, negativa, para não incentivar o consumidor a utilizar o produto. Vocês vão perguntar assim, funciona? Talvez não. Talvez não. Tem gente que até coleciona, fala, eu já tenho 3 do sujeito sem pé, falta 1 do sujeito sem mão. Ok. Cada um considera da sua forma, né? Mas a informação está posta. Ali está posta, e está posta de forma clara. Ninguém pode dizer que não entendeu. Está posta de forma clara. Então, é necessário a gente trazer essa lógica para outras publicidades. Tem uma publicidade, eu já caminho para o final, porque eu me empolgo para falar, e a Mariana já está começando a ficar com cara de brava para mim. Tem uma publicidade que eu também considero uma publicidade enganosa e que ela mudou. Ela mudou a partir de provocações nos Estados Unidos. E no Brasil ela mudou com uma nova cara. Mas vocês vão se lembrar dessa publicidade. A publicidade do Activia. Activia, da Danone, é um produto lácteo, um iogurte, e a pessoa toma Activia. E a promessa da Activia é que se você tomar Activia e tiver com o intestino preso, a Activia vai te ajudar a ir ao banheiro. É isso, essa é a promessa da Activia. Só que a forma como essa promessa é passada dá a impressão de que aquilo pode ser um medicamento. E de que você não precisa procurar um médico, basta você tomar Activia. Você está saindo do banheiro 2, 3, 4 dias, basta você procurar Activia. Né? E aí, se você tiver alguma dificuldade para entender a mensagem, a Danone desenhou. Na publicidade, ela desenhou um intestino, e ela tem um intestino assim, então se você não tomar Activia, desce uma bola, a bola vai abrindo o intestino, que dá uma dor, só de você olhar a publicidade, dá um incômodo, dá uma cólica já. E aí você não tomou Activia. Agora, se você tomar Activia, a bola desce lisinha. Desliza a bola. Gente, isso é um absurdo, porque além de dizer que aquilo serve para aquilo, está explicando o seguinte, não precisa ir no médico, querido, toma Activia. E aí, se não bastasse a publicidade nesse nível, a Danone fez um desafio. Se você tomar 10 dias de Activia e não for ao banheiro, a Danone devolve o seu dinheiro. Meus amigos, se isso não fere o princípio da boa-fé objetiva, o que fere? Olha, primeiro, se eu tomar 10 dias de Activia e não for ao banheiro, como eu provo que eu não fiz cocô? Não consigo fazer prova. Isso é um absurdo. E se não consigo fazer prova, eu posso juntar os 10 Activia que eu tenho lá, que eu tomei, e vou lá no mercado. Falo, amigo, tomei 10 dias de Activia. Ele vai perguntar, o senhor fez cocô? Eu falo, fiz não.
Só isso já me dá um dano, porque todo mundo olha e fala, não vou nem encostar nesse cara. Vai que ele exploda aqui dentro do mercado, vai ser uma arruaça. Olha, a lógica é tão cruel que ela chega a ser cômica, perceberam? Ela chega a ser cômica. E o consumidor está lá sentado, entendendo o seguinte, eu acho que eu vou tomar uma Activia, estou meio aqui travadão, vou tomar uma Activia, e aí não toma 2 dias, 3 dias. Se ele ficar 10 dias sem ir no banheiro, ele não consegue ir ao mercado. Não vai conseguir ir ao mercado, ele tem que ir no médico. Tá? Isso, para mim, fere frontalmente direito de informação. Estou trazendo casos práticos para a gente conseguir enxergar que ele está muito acessível, ele está muito próximo de nós. Né? É uma questão muito séria relacionada a plano de saúde. O STJ julgou recentemente. A gente contrata um plano de saúde, e no instante que a gente contrata o plano de saúde, a gente olha a lista dos hospitais, das clínicas e dos médicos. E depois de 2, 3 meses, os hospitais são descredenciados. As clínicas são descredenciadas, os médicos são descredenciados. O STJ determinou, julgou, dizendo o seguinte, é dever do plano de saúde informar o descredenciamento. Até para saber se eu quero ficar ou não, se eu quero permanecer ou não. Porque a minha contratação não foi com base na empresa. Eu não gosto da Mil ou da Porto Seguro. Eu gosto do médico que está atendendo lá. Eu gosto daquele determinado hospital que é perto da minha casa, eu gosto daquele determinado laboratório. Então, essa dinâmica deve ser respeitada exatamente para considerar a importância do consumidor dentro da relação de consumo. Nós temos 4 tipos. A doutrina considera 4 tipos de 4 categorias de informação, e a jurisprudência já vem reconhecendo isso. Os votos do ministro Nancy Andrighi, os votos do ministro Herman Benjamin, do Paulo de Tarso Sanseverino, são votos que reconhecem as 4 características da informação. Primeiro, informação conteúdo. São características intrínsecas do produto e do serviço. São informações que falam sobre a natureza do produto ou do serviço. Segundo, informação utilização. Como eu utilizo aquele produto e aquele serviço. De que forma eu vou utilizar? E essa informação tem que estar clara e, eventualmente, até desenhada. E hoje em dia, na era digital, de preferência, um tutorial para explicar como utiliza aquilo, de maneira que a pessoa não tenha nenhum risco. Informação preço, custo, forma de pagamento e condições de pagamento. Parece incrível, mas hoje o varejo, de uma maneira geral, vende a prestação. Vende o valor da prestação, não vende o valor total. Se você observar a Marabras, se você observar a Magazine Luiza, Casas Bahia, você vê lá, sei lá, imóvel Judite, né? Guarda-roupa Judite, 12 prestações de R$50. Mas você não vê a fala, você não vê o número grande, você vê o número grande da prestação, mas não vê o número grande do valor total. Por que isso? Porque o consumidor brasileiro está acostumado a comprar por parcela, por aquilo que cabe no bolso. Né? Carro da mesma forma. A gente vê o valor da parcela, mas não vê o valor total. Então, você compra um carro que custa R$40 mil e parcelado ele vai custar 110 mil. E muitas vezes, você até fala, você sabe que você está pagando 110 no carro? Ah, não importa, não. O importante é que a prestação é de R$900. Esse é o consumidor. E por isso, o fornecedor tem feito dessa maneira. E, por fim, a informação advertência, que é o risco do produto ou do serviço. Então, por conta disso, que eu acho que, nesse caso, nos exemplos que eu citei de Red Bull ou de Activia, um descumprimento da regra informação, da regra de informação advertência. Meus caros, minha fala não foi para concluir o assunto. Minha fala foi para provocar, primeiro, o nosso comportamento na condição de consumidores. Para a gente começar a prestar atenção nisso e prestar atenção de quem a gente compra, a exigir a informação dentro do que determina o Código de Defesa do Consumidor. E segundo, para provocar o estudo desse assunto. Porque, embora pareça um assunto amadurecido, a professora Ana trouxe diversas questões que devem ser levantadas. Eu estou trazendo outras tantas aqui. Direito do consumidor e direito civil. No diálogo das fontes, a gente vai encontrar esse dever transitando de um lado para o outro. O Steve Jobs tem uma frase que eu acho muito interessante. O que me permite... As pessoas sempre costumam falar assim, informação é poder. Essa é uma frase muito comum, um chavão. Mas o Steve Jobs tem uma frase que fala o seguinte, o que me permite ter poder é poder ter acesso à informação. Então, nós vamos ter poder quando a gente tiver acesso à informação na sua plenitude. Obrigado pela atenção de todos.
E agora com a palavra, doutor Fabrício Peloia. Obrigado. Gente, muito boa noite. É uma honra estar aqui com o auditório pleno. Quero cumprimentar a doutora Ana, doutor Marco, que me antecederam. Na pessoa do doutor Paulo Braga, meu amigo, quero cumprimentar a diretoria toda da OAB Campinas. Igualmente quero cumprimentar o doutor Paulo, meu ex-aluno, doutor Rodrigo, e dizer que é uma felicidade imensa encontrar alunos, ex-alunos, colegas de faculdade, vi ao menos 2 aí. Estou muito orgulhoso do prestígio. Se é que eu posso contribuir alguma coisa, eu vou tentar, de alguma maneira, interrelacionar esses assuntos e, mais uma vez, fazer algumas provocações. Lembrar vocês que o Código Civil de 1916 prestigiava a autonomia privada, prestigiava a liberdade contratual, e não havia lá largo espaço, dado o momento histórico, para nós falarmos em princípios como da função social ou da boa-fé objetiva. A jurisprudência teve papel fundamental ao longo do tempo, exatamente para que esses princípios fossem sendo invocados a despeito de não estarem incorporados ao diploma legal, às regras legais. E o Código de Defesa do Consumidor, neste ponto, acabou inovando consideravelmente, porque acho que dos diplomas de maior expressão, incorporou esses princípios de modo expresso. Não só fez isso, a ideia de microsistema acaba sendo trazida de maneira muito presente pelo Código de Defesa do Consumidor. Então, no CDC, inegavelmente, uma série desses princípios que hoje estão incorporados no direito privado, no direito civil brasileiro, eles acabam já estando presentes. A boa-fé está lá, a função social está lá. E o Código Civil de 2002 não faz nada muito diferente do que incorporar aquilo que já estava no texto do CDC. De todo modo, o que a gente acaba enxergando é que nós, em matéria de direito contratual, acabamos tantas vezes vislumbrando uma evolução histórica que não é muito linear. Porque se a gente, de um determinado momento, constata que há determinadas situações em que a boa-fé objetiva, em que a função social do contrato parecem fundamentais para a solução de determinados conflitos, em 2019, nós nos deparamos com a Lei da Liberdade Econômica, que enfraquece esses princípios no Código Civil de alguma maneira. Modifica o artigo 113 do Código Civil, que trata da interpretação dos negócios jurídicos em geral, e acrescenta o artigo 421-A no Código Civil para presumir a paridade e a simetria nos contratos. Vejam, quando nós estamos pensando numa relação entre particulares, entre pessoas que estão em pé de absoluta igualdade, a ideia da simetria parece interessante, parece razoável. Não há razão, aliás, esse é um dos princípios norteadores do direito privado, não há razão para interferência. Se a relação se dá entre particulares, vamos prestigiar a liberdade contratual, vamos prestigiar a autonomia da vontade. O que acontece é que nós estamos cada vez mais nos deparando com relações que são diferentes, com situações que são completamente diferentes, em que nós não podemos presumir essa simetria. Quando nós pensamos, por exemplo, numa relação obrigacional irradiada lá no direito do consumidor, a simetria não pode ser pressuposta. Do contrário, o Código de Defesa do Consumidor não proclamaria de modo absoluto a sua vulnerabilidade, a vulnerabilidade do consumidor.
Então, eu digo que nós vivemos momentos de evolução e de involução legislativa, né? Momentos em que parece que o direito contratual vai trilhar, vai caminhar por pela invocação desses princípios que são fundantes, importantíssimos nos dias atuais, para momentos em que, de repente, em nome da tal liberdade econômica, em nome de uma economia neoliberal, como bem pontuou a doutora Ana, esses princípios acabam, de alguma forma, sendo deixados de lado. Não é possível ignorar o princípio da boa-fé objetiva, não é possível, nos dias atuais, ignorar o princípio da função social. Eu vislumbro esses dois princípios como sobreprincípios. Eu acho, inclusive, que a redação original do dispositivo, que dizia que a liberdade de contratar era exercida em razão e nos limites da função social, era muito mais forte. Vejam, a função social do contrato passa a ser fundamento para a própria liberdade contratual. Ou seja, em outras palavras, não há liberdade contratual quando a função social não estiver preservada. Ela tem que ser deixada de lado. Tentando trazer isso para o direito do consumidor, vamos lembrar, o Dr. Marco falou muito bem do dever de informar, do princípio da transparência, que é corolário da boa-fé objetiva, indiscutivelmente. E há inúmeros dispositivos no Código de Defesa do Consumidor que tratam do dever de informar, tratam da publicidade, e é bom lembrar, invocando também o Código Civil, que o princípio da boa-fé objetiva não tem que estar presente só no momento em que o fornecedor celebra o contrato. Ou seja, o dever de informar não está presente apenas na publicidade que o fornecedor eventualmente faz do seu produto ou do seu serviço. O Código Civil é expresso em reconhecer que isso se dá na fase pré-contratual, na fase lá de negociações preliminares, na fase de conclusão do contrato, na fase de execução de cumprimento do contrato e, por fim, eu diria na fase pós-contratual, porque dependendo da natureza do contrato, nós podemos identificar uma série de deveres acessórios irradiados dele. Dever de informar, dever de manter sigilo, dever de prestar contas, dever de garantir o fornecedor informação precisa do produto, mesmo depois que ele já o entregou. Quer dizer, eu comprei um automóvel, tem aquele manual gigantesco que a gente nunca lê, eu não consigo operar algo que está no automóvel. É dever, sim, do fornecedor, posterior ao cumprimento do contrato de compra e venda, me prestar informação segura. Eu cito aqui um trecho do professor Paulo Lobo, que diz que o dever de informar se cumpre, no caso do contratante consumidor, quando alguns requisitos estiverem interligados. Ele diz, adequação, que exige que os meios de informação utilizados devam ser compatíveis com o produto ou serviço, de modo que os signos empregados sejam claros, precisos, estimulantes do conhecimento e da compreensão. Segundo, a suficiência, que traz à informação os imperativos de completude e integralidade. 3, a veracidade, que impõe a necessidade de que a informação corresponda às reais características do produto ou do serviço, bem como apresente os dados concretos da composição, conteúdo, preço, prazos, garantias, riscos, etc. Lembrar, claro, nós pensamos sempre na figura do consumidor como destinatário do produto, mas essa informação clara e precisa igualmente se aplica nos casos de serviço. O professor Marcos citou aqui a relação de médico-paciente. Vejam, de um lado, o médico tem o dever de informar precisamente ao paciente os problemas que ele identificou, a enfermidade, as diferentes possibilidades de tratamento, os riscos do tratamento, os possíveis efeitos colaterais do tratamento, o modo como o paciente tem que agir antes e depois, e, de outro lado, nós não podemos ignorar o fato de que o paciente também tem que prestar informação adequada
sob pena efetiva do médico não conseguir prestar o seu serviço. Que você sente? Quais são os seus sintomas? Então, vejam, a relação consumerista, diferentemente do que pressupunha o Código Civil de 16, não exige ou não permite presumir simetria entre as partes contratantes. É bom lembrar, vejam, a ideia da boa-fé objetiva sugere que o credor de uma relação jurídico-obrigacional ele deixe de ser visto efetivamente apenas como um sujeito titular de direitos. Ele passa a ser um responsável. A boa-fé objetiva orienta a conduta de todos os figurantes, sem exceção, inclusive do credor, seja ele consumidor ou não. E essa ideia da assimetria informacional, eu diria, ela está muito presente nas relações de consumo e mais ainda presente naqueles negócios celebrados no cyberespaço, em ambiente virtual. Porque, claro, se já é difícil para o consumidor ter acesso à informação do produto quando ele está dentro do estabelecimento, que dirá participando de uma transação comercial por meio da internet, né? Por meio de interação eletrônica. Essa assimetria ela acaba provocando muito mais instabilidade do que, eventualmente, em circunstâncias normais, em uma relação que já é desequilibrada. Em linhas gerais, eu estou tentando propor aqui que o consumidor merece um tratamento diferenciado, mas isso não é privativo do consumidor. Se a gente elege o princípio da boa-fé objetiva como um princípio fundante do direito contratual, como um super-princípio, não há lei de liberdade econômica que eventualmente possa rompê-lo ou possa sugerir uma ampla e restrita liberdade contratual. Isso vale para as relações de consumo, onde o desequilíbrio é ainda muito maior, mas vale para todas as relações, mesmo aquelas não reguladas no âmbito do direito do consumidor, quando este desequilíbrio eventualmente também se manifesta pura e simplesmente, às vezes, pela falta de informação. Acho que é isso. Muito obrigado. Bom, muitíssimo obrigada por todas as reflexões que vocês trouxeram. Não poderia ser diferente, claro, com esses nomes aqui. Eu não esperava menos, mas vocês entregaram muito mais do que eu esperava. Muitíssimo obrigada mesmo por estarem aqui conosco, por fazerem parte desse bloco, inaugurar esse bloco do Congresso de uma forma tão esplendorosa. Eu não tenho palavras para realmente agradecer a presença de vocês, a dedicação de vocês de trazerem todas essas reflexões. E eu gostaria, pessoal, antes da gente terminar, tá vendo? Vocês sabem que eu gosto, vocês viram que eu gosto, né? De congresso, não quero acabar nunca. Eu quero fazer o seguinte, nós vamos fazer um sorteio. E antes disso, doutor Paulo, doutor Rodrigo, se vocês quiserem falar alguma coisa também, por favor, fiquem à vontade. Nós vamos fazer um sorteio na sequência da fala deles, e aí sim eu libero vocês, tá bom? Obrigado, doutora Mariana. Obrigado ao doutor Fabrício, à doutora Ana, ao doutor Marco. Foi mais do que uma honra estar aqui, foi uma aula, me fez lembrar, e eu não vou dar tempo, porque senão vou me entregar aqui, quando o professor Fabrício muito gentilmente nos deu aulas de contrato em espécie na faculdade, mas é impressionante como os temas, e o Rodrigo aqui estava conversando comigo no momento, como esses temas continuam vivos e parecem que eles renascem anualmente, né? Começamos falando da assimetria, falamos ali da proteção do consumidor. O professor Fabrício lembrou aqui da liberdade econômica que veio em 2019 e foi desafiada dentro da assimetria e da proteção do consumidor no ano seguinte,
Porque aí veio a pandemia, nós trancados em casa, comprando pela internet, com as redes sociais e com os sistemas de venda, sabendo de tudo sobre nós, e nós não tendo informações suficientes sequer para saber quando íamos receber os produtos. Então, é ver como que é relevante essa discussão diária, esse olhar aí cuidadoso para essa vivência contratual que muda a cada dia e que precisa ser repensada a cada movimento da sociedade. Eu agradeço a todos, é realmente maravilhoso ver essa casa aqui cheia. Espero que a gente volte e use ela cada vez mais, porque essa é a casa da advocacia. Eu sei o quanto que essa diretoria, como todas as outras, investem para que a gente esteja aqui e esteja bem. Muito obrigado. Rodrigo. É uma honra poder ter feito parte da mesa alta com professores como vocês. Parabéns pela palestra. Parabéns a Mariana, toda a Comissão de Direito Civil. O primeiro dia muito especial, né? E eu estava conversando aqui com o Paulo o quanto isso influencia na nossa vida, né? Como advogado, advogada, no dia a dia, o trato com o cliente, né? A gente vai ter que começar a gravar consulta, a gente vai ter que começar a gravar as videoconferências, fazer termos aí que nos respaldem futuramente. A gente estava justamente dialogando sobre isso. Contrato está em quase tudo que a gente faz na vida, no nosso dia a dia. Então, é um tema muito especial, o qual eu gosto muito, e peço licença, mas aproveito já para fazer um convite a todos vocês, advogados e advogadas, venham fazer parte da Comissão de Direito Contratual. Nós estamos já iniciando um trabalho muito importante aqui na comissão, uma comissão recém-inaugurada, né? Recém-aberta aqui na OAB Campinas, e temos muito assunto para tratar, muitos temas para abordar. Então, estão todos convidados, inclusive Fabrício, Ana, professor Marcos, convite em letras douradas. Viu? Parabéns, uma noite muito especial, parabéns, Paulo. Em seu nome, parabenizo a toda a diretoria da OAB Campinas por esse primeiros 9 meses aí, sempre muito bem coordenados por vocês. Parabéns. Obrigado a todos, uma boa noite. Bom, então vamos lá. Nós teremos 2 sorteios, acabei de ficar sabendo disso. Um brinde aqui cedido pela Gossil, nossa patrocinadora. A Graziela vai me ajudar aqui. E o outro brinde fornecido pelo meu curso, qualquer curso de prática. É isso, Marco? Só te procurar no direct do Instagram? Beleza. Gente, eu queria fazer também a... Carol? Queria fazer também para vocês a propaganda da ESA, que é a Escola Superior da Advocacia, aqui Núcleo Campinas. Nós temos diversos cursos de extensão das mais variadas áreas. Nossa especialização em penal, que começa amanhã, com a aula do professor Marcelo Mendes. As inscrições ainda estão abertas para se alguém quiser, embora seja um congresso de direito civil, e embora a gente já tenha chegado ao consenso que o civil é muito mais legal, mas caso vocês se interessem, a especialização está com as inscrições abertas ainda, coordenada pelo professor Alexandre Sanches Cunha e pelo professor Marzagão. Temos também cursos abertos sobre LGPD. Olha só. Chique esse QR Code, né? Eu que fiz. Curso de inglês jurídico, também aberto, e o curso de LGPD, que é coordenado pelo professor Marcos Catalã. Então, a gente sempre vai lançando, acompanhe nas redes sociais, eu sempre coloco no Instagram da ESA, esa.oabcampinas. Não, perdão, é ESA Campinas tudo junto, @ESA Campinas tudo junto. As fotos de hoje também, nós estamos compartilhando no Instagram da comissão, civil.oabcampinas. Então, marquem a gente lá para que a gente possa repostar. Amanhã os trabalhos começam cedo, em 8 horas da manhã. Todo mundo com sede de conhecimento aqui, tá bom? Para a gente poder falar sobre
o bloco de responsabilidade civil. Nós teremos a nossa querida professora Núbia, que está aqui nos prestigiando com sua presença hoje. Teremos também a professora Roberta Densa e o nosso querido professor Tiago Rodovalho. Tá bom? Então, ó, começou a pipocar aqui meu Instagram. Então, vamos para o nosso primeiro sorteio. Graziela, o que você acha? Aniversariante do dia? Tem algum aniversariante? Ontem, essa semana? Essa semana? Então, vem cá, doutora. Parabéns. Sexta-feira? Ixi, agora. Que dia que você faz, doutora? O seu está mais perto? Não, 13. É o seu. Ah, vou pegar para mim, então. Obrigada. Amanda, você tira a foto? 20. Mas ela 26. 26. E agora o sorteio do curso de prática, qualquer curso de prática do meu curso. Marco. Não é número. Uma data. 14 de fevereiro. 4 de... 14, alguém? 14? 14 de fevereiro? Opa, minha aluna. Pronto, vem para cá então. Tirar uma foto com o Marco. É 14, Marco? Que legal. É? RG. É, princípio da boa-fé. Boa-fé se presume. Gente, então, agora eu prometo que é a última coisa antes da gente encerrar o bloco. Vamos tirar uma foto? Só para a gente poder deixar esse momento tão especial com esse auditório cheio, registrado. Pode ser? Eu acho que eu consigo tirar uma foto daqui pegando todo mundo. E aí, mesa, vocês se importariam de ficar em pés aqui? A gente faz uma super selfie com todo mundo? Depois de gostar de falar, eu gosto de tirar foto. Vocês sabem, né? Melhor deixar para lá. Marco, eu acho que vocês vão ter que ficar aqui embaixo, ó. Favor, não comentar sobre as fotos. Tem muito aluno aqui. Nada disso. Até cancelei.